Eu realmente tenho uma visão para este ano e eu vou ensinar muito sobre maturidade espiritual. E há bebês espirituais, Paulo falou sobre os bebês, tem a adolescência espiritual, ele não falou desses, mas acho que temos adolescentes espirituais e nós temos jovens adultos espirituais, mas é hora de amadurecer e crescer. Meu filho, nosso filho mais velho, ele tinha um temperamento difícil quando era mais novo, na verdade muito difícil. E ele passou muito tempo zangado e bravo, e ele ficava bravo facilmente. E outro dia eu fiz uma pergunta sobre algo e ele disse: eu quero fazer o que todo mundo faz, o que qualquer um faz, é isso que eu quero fazer, tudo que eu quero é ter paz. Pensei bem, glória a Deus, finalmente ele cresceu. E sabe, você olha para trás, à medida que envelhece, e alguns aqui já estão passando por isso, nós percebemos que algumas coisas que nos deixavam bravos eram tão ridículas. E meu objetivo para nós é parar de querer as coisas somente para nós o tempo todo e querer algo para o reino. É a oração do Pai Nosso, diz: venha a nós o teu reino. E precisamos ver o reino chegar, ver mais pessoas trazidas para o reino. E para que isso aconteça, todos temos que amadurecer, sabe? Cada um de vocês está no ministério, não é só um punhado de gente que você vê aqui em cima. Honestamente, você tem a oportunidade de alcançar mais pessoas do que posso alcançar nesta plataforma. Porque as pessoas que precisam estar aqui provavelmente não pisariam aqui, mas você mora ao lado delas, trabalha com elas, você vai ao supermercado, encontra com elas. E quero ver as pessoas ficarem mais ousadas, não necessariamente achando que tem que sair por aí pregando para todo mundo, mas sim vivendo a vida pela qual Jesus morreu para que vivêssemos, e parar de ficar inventando desculpas para sermos bebês. Se você foi salvo há algum tempo, precisa ver o crescimento na caminhada com Deus. E o Novo Testamento especialmente fala muito sobre o nosso comportamento. Sabe, não são nossos adesivos no para-choque, nossos broches de Jesus e levar uma Bíblia para o trabalho. O que impressiona as pessoas é o seu comportamento. É como você as trata, como fala com elas ou sobre elas. Você está disposto a ajudá-las quando estão para baixo? Nós somos bons em orar pelas pessoas, mas e quanto a ajudá-las? Eu volto a dizer, nós somos bons em orar. Você ouve algo? Ah, isso é uma pena, eu vou orar por você. Bem, ajude-as. Deus me disse há alguns anos atrás, eu estava orando para que ele fizesse algo por alguém, e ele disse: não me peça para fazer algo que você poderia facilmente fazer. Pare de me pedir o que você facilmente poderia fazer e simplesmente não quer fazer. Amém? Então eu vou falar com você hoje sobre algo que não é nenhuma novidade, não é uma mensagem que você nunca ouviu antes, mas não significa que não precise ouvir novamente. Como tratar seus inimigos. Estou fazendo uma suposição quando digo isso, mas eu faço isso com base em 40 anos de experiência. Provavelmente há mais pessoas aqui que estão bravas com alguém do que as que não estão. Vamos, vocês me parecem tão inocentes. Quem sabe você está aqui com a pessoa com quem você está bravo? Quem é um inimigo? O inimigo é alguém de quem você tem raiva. Alguém que te feriu, alguém que abusou ou abandonou você, alguém que não estava lá por você quando precisou, depois de você ter estado lá por eles a vida toda. É alguém com quem você tem tido dificuldade de estar perto agora porque eles não te trataram direito em algum momento. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele é o nosso vingador. Ele é aquele que vai trazer justiça para
às nossas vidas, mas Ele não a trará se você tentar trazê-la. Você me ouviu? Ele não o fará se você tentar fazê-lo. E assim, Ele nos diz como tratar os nossos inimigos. E sabe, agora eu não consigo pensar no inimigo que eu tenha, mas não significa que eu não terei um amanhã. Quantos sabem que você provavelmente tem umas 30 oportunidades por semana para se ofender se você quiser? Mas é uma escolha, você não precisa deixar se ofender. Provérbios diz, grande é o homem que se afasta da ofensa. E eu finalmente encontrei a graça de Deus para fazer algo que a Bíblia nos diz para fazer. E isto ajudou-me muito, muito mesmo. E é muito simples o que diz em 1 Coríntios 13. O amor sempre acredita no melhor das pessoas. Então, se você se concentrar nisso por um tempo e aprender a fazê-lo, vai economizar muito tempo, sabe? Sabia que ficar com raiva é ruim para você? Ruim para a sua saúde? Ruim fisicamente, isso te deixa cansado, ficar com raiva te deixa cansado. Quantos sabem que há muito para se irritar no mundo de hoje? As pessoas agem de modo estúpido. Podemos ficar bravos com o governo pelo menos umas 6 vezes por dia, todo dia. É só você ler as notícias e fica com raiva, sabe? Não é difícil ficar com raiva, mas Deus nos diz para deixar que Ele lide com nossos inimigos, enquanto nós, ouçam-me, enquanto nós continuamos a fazer a sua obra. Agora, se você fica irritado e se concentra nos seus inimigos, então você para de fazer o que Deus quer que você faça. Venha, vocês me parecem muito quietinhos, mas eu sei que você está pensando em algumas pessoas, está pensando, bem, você simplesmente não sabe o que fizeram comigo? Para ser absolutamente honesta, não importa. Deus, Ele não nos dá espaço para arranjar desculpas para não perdoar nossos inimigos. Jesus, quando Ele estava sendo crucificado, totalmente, 100% inocente, carregando todos os nossos pecados, Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Agora, você não está pior do que Ele. Então não há nada que esteja nos chateando, que seja pior do que poderia tê-lo chateado, sabe? E a Bíblia diz que enquanto nós ainda éramos pecadores, você consegue perdoar as pessoas enquanto ainda estão te ferindo. Deuteronômio 28:7. O Senhor fará com que seus inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de você. Posso contar um doce segredinho? Digo isso em voz alta, se nós continuarmos a fazer as coisas do jeito que Deus quer e amar as pessoas e perdoar, Deus, Ele sempre trará justiça a nossas vidas quando alguém nos maltratar. Eu já vi isso acontecer muito, sabe? Nem sempre acontece rápido. Houve um grupo de pessoas que me magoou muito, muito, muito mesmo. Um deles demorou 10 anos para me pedir perdão. Então, às vezes, Deus nem sempre faz isso muito rápido, mas sabe, quando nós oramos por pessoas que nos feriram, não estamos orando para que ganhem uma casa ou um carro novo, não é esse o caso. Na maioria das vezes, quando você ora pelas pessoas que te machucaram, o que Deus fará é fazer com que percebam que machucaram você, porque, honestamente, a maioria das pessoas que te ferem nem sabe o que estão fazendo. Estão agindo pela própria mágoa. Sabe, tem tantas pessoas feridas por aí se deparando com outras pessoas feridas, apenas ferindo umas às outras. E até o meu pai, que abusou de mim sexualmente, não sei como isso poderia ser verdade, mas ele me disse, 30 anos depois de ter feito isso, eu realmente não
sabia que o que eu estava fazendo com você estava machucando. Sabe por quê? Porque ele foi criado em uma atmosfera semelhante. Ele disse que foi só quando ele começou a ouvir algumas histórias na televisão sobre o que o abuso faz com uma criança, o abuso sexual, que ele entendeu que ele tinha me machucado. Não é à toa que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Vamos ouvir isso hoje. Eles não sabem o que eles fazem. É por isso que devemos acreditar no melhor. Eu quero lhe dizer, por favor, me ouçam hoje. Como eu disse, essa não é uma mensagem nova. Sabe, eu costumava pensar que eu tinha que ter uma nova mensagem onde quer que eu fosse, mas o que eu tenho que ter é uma mensagem para agora, não uma mensagem nova. Eu te digo, Deus, Ele quer que você comece este ano limpo. Quer que você comece com o coração puro. Não com aquele mesmo velho lixo em seu coração que já está lá há alguns anos, sabe? Bem, você simplesmente não me entende? Bem, talvez eu não, mas Jesus sim. E Deus nunca nos pede que façamos nada por outra pessoa que Ele não tenha feito por nós. Quantas vezes Deus nos perdoou pela mesma coisa de novo e de novo? Eu sei que você diz: eu não posso evitar a maneira como me sinto. Isso é verdade, você não pode. Mas o perdão não é sobre um sentimento, é sobre uma decisão. É uma decisão de como você vai tratar alguém. Apenas um exemplo. Sabe, às vezes, pelo menos na igreja que eu frequentei há um tempo, eles tinham o hábito de dizer: vai, dê um abraço em alguém e diga a ele que você o ama com o amor do Senhor. Eu não gosto dessa afirmação. Sabe, é tipo, o que é isso afinal? Eu te amo com o amor do Senhor. Bem, onde você está quando tenho que mudar e preciso de alguém para me ajudar? Você pode me amar com o amor do Senhor e tudo mais na igreja, me abraçar, mas, sabe, precisamos ser reais com as pessoas. O que elas precisam é de ajuda. Precisam de encorajamento. Elas precisam se sentirem amadas, se sentirem cuidadas, ter suas necessidades atendidas. Não apenas, vou orar por você, eu te amo com o amor do Senhor. Isso é muito doce, mas, sabe, eu me lembro que o pregador disse: vá abraçar alguém, diga que você o ama. E eu me virei para ir em uma direção e vi uma mulher que tinha me ferido muito. Na verdade, ela queria o meu emprego e eu... Então me virei em outra direção e Deus disse: Você sabe como é o Espírito Santo, ele não precisa dizer muito. E eu tive que me voltar e abraçá-la, e eu vou te dizer, foi muito difícil. Eu não senti vontade de fazer aquilo. Mas deixe-me dizer algo, e se você não se lembrar de nada mais do que eu disser, por favor, lembre-se disso. Você não tem que sentir vontade de fazer o que Deus está lhe dizendo para ir e fazê-lo. Eu tenho que dizer isso de novo. Eu estou vendo vocês aí em cima. Eu gosto do fato de estar aí em cima. Isso é muito legal. E você não tem, eu não tenho que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo. E só porque alguém está fazendo o que está errado, não significa que eu posso. É difícil. Sabe, eu fiquei mais inteligente ao longo dos anos. Agora, quando alguém me machuca, eu começo a orar imediatamente. Deus, me ajude a perdoar. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me. Eu costumava esperar e dar o meu chilique primeiro. E sabe, fique bravo por pouco tempo. Nós gostamos de dar comidinha para nossa carne, mas por favor, não fique bravo por muito tempo. Você entendeu, meu irmão, certo? Não fique bravo por muito tempo. Não vou falar com você mais, pelo menos por hoje. Meu filho me ligou, aquele que tinha temperamento ruim, e ele disse: eu tenho que te fazer uma pergunta espiritual. Eu disse: ok, vai em frente.
Ele disse: como? É que quando o papai te deixa bravo, você consegue simplesmente continuar falando com ele como se nada tivesse acontecido. Porque eu não era assim, eu ficava brava com ele 3 semanas sem dizer uma palavra. E para alguém com uma boca como a minha, não dizer nada por 3 semanas é porque ele me deixou brava mesmo, sabe? Eu disse: porque eu sei que é isso que Deus quer que eu faça. Eu faço qualquer coisa agora, desde que não ofenda a Deus. E isso não significa que eu sou super espiritual, apenas que eu já sou velha. E que eu já tive experiência suficiente com Deus para saber que Ele vai fazer do jeito dele no final. Então, por que desperdiçar 3, 4, 5 dias e ficar com dor de cabeça ou de estômago? Sabe? Eu costumava dizer: uma boa discussão com Dave me leva a quilos, porque quando fico brava não consigo comer. Eu não sou uma comilona emocional, sou o contrário. Se ficar chateada, não como nada. Então, toda vez que brigávamos, eu perdi alguns quilos. E sabe, Deus só pode trabalhar onde há paz. Me ouviram? Não ore para que seus filhos sejam salvos e depois briguem com o marido o tempo todo. Jesus, quando enviou os seus discípulos de 2 a 2, ele disse: ao entrarem numa casa, digam: paz seja contigo. E se a paz estiver ali, você pode ficar e trabalhar lá, mas se não, então sacode a poeira dos pés e siga em frente. Você tem que ter uma atmosfera de paz para trabalhar. É por isso que no Ministério Joyce Meyer, desde o primeiro dia, Deus me disse: se você quiser ser bem-sucedida, tem que manter o conflito fora de sua vida e deste ministério. E para isso você tem que trabalhar nisso. Porque quando você tem 500, 600 funcionários, você tem que tentar se dar bem com todos eles todos os dias. Sim, amém. Aquele senhor sentado ali ao lado do Dave é nosso pastor de equipe. Temos muita gente, temos que ter um pastor para... E uma das coisas que ele está no comando, para minha grande alegria, é a resolução de conflitos. Eu não tenho que lidar com isso. Se uma pessoa fica brava com a outra e não perdoa, nós ligamos para o Mike. E quer saber se ele trabalhar com a pessoa por algum tempo e não resolver, alguém tem que sair. Porque eu trabalhei demais e paguei um preço muito alto para ver alguém estragar tudo isso por causa de um chilique emocional. Vamos lá. Você tem que ter paz. E a única maneira de ter a paz é de propósito. E você só terá paz se tiver humildade. E humildade significa que você não se importa com quem está certo. Quantas vezes brigamos para provar quem está certo? Eu estou certo, eu tenho razão, sabe? Sabe estar certo é altamente superestimado. Qual é o grande problema, afinal? Você tem razão, eu estou certo. Todo mundo quer dizer o que pensa. Bem, quem se importa com isso? Dê sua opinião quando alguém te pedir. Quer saber? Eu tenho algumas escrituras aqui que vão te rasgar. A palavra de Deus, ela não nos permite nenhum tipo de vingança. E sabe, nós erguemos nossas paredes, é natural. No momento em que alguém nos machuca, eu sinto o muro subir. Mas eu tenho que derrubá-lo. E uma das coisas que eu faço quando alguém me machuca é imediatamente começar a orar por eles. Deus os perdoe. Eles não sabem o que fazem.
abençoe-os. Você não pode ficar bravo com alguém por muito tempo e orar por ele ao mesmo tempo. E então ele diz, ore por eles e os abençoe. E a palavra abençoar significa falar bem de. E amaldiçoar significa falar mal de. E ele não diz só para abençoar, mas diz abençoe e não amaldiçoe. Então nós não podemos falar mal deles. Nós vamos cortar isso até o osso hoje. Você não pode ficar bravo, você não pode fofocar sobre eles, contar para todo mundo o que fizeram com você. Você pode falar com eles, mas não pode falar deles. Mateus capítulo 18 diz, se teu irmão te fez mal, vá até ele, e em particular converse com ele. E o que fazemos? Sempre vamos a outra pessoa primeiro. E muitas vezes nos tornamos mentirosos no processo, porque dizemos, só estou te contando porque quero que ore por mim. Não é isso. Você está dizendo isso porque quer contar. Só vou falar disso com você porque eu preciso de um aconselhamento espiritual. Você não precisa disso, você já sabe o que a palavra diz. Precisa de obediência. Eu estou falando comigo mesma também. Se você não gostar disso, eu vou pregar para mim. Agora, abençoe e não os amaldiçoe. E se ele tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se o carro quebrar e ele precisar de uma carona para trabalhar, ofereça. Vamos, gente, eu estou amplificando. Se ele for se mudar, ofereça-lhe ajuda. Eu vou te dizer. Quando as pessoas são maldosas com você, e, sabe, nem todos percebem o que estão fazendo, mas se alguém com quem você trabalha realmente te trata muito mal, com muita frequência eles sabem disso. E às vezes o incrédulo vai te tratar mal só porque você é cristão. Porque só a sua presença faz com que se sintam culpados. Vamos lá. Eles querem encontrar algo errado com você para que não precisem olhar para o que há de errado com eles. Foi o que meu pai fez. Ele era tão mau quanto uma cobra e encontrava algo de errado em todo mundo. Bem, graças a Deus sou melhor do que eles. Bem? Ok, vou lhe dizer mais uma coisa e quero que você se lembre disso. Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Se conseguíssemos fazer uma igreja inteira se dar bem, não há nada como dizer o que aconteceria, porque a unção seria muito forte. Veja, nós matamos a unção com a contenda. Eu sei que não pregamos muito sobre a unção hoje, mas precisamos dela mais do que qualquer outra coisa. A unção, ela é a presença, o poder de Deus em nossas vidas. Eu realmente tenho uma visão para este ano e eu vou ensinar muito sobre maturidade espiritual. E há bebês espirituais, Paulo falou sobre os bebês, tem a adolescência espiritual, ele não falou desses, mas acho que temos adolescentes espirituais e nós temos jovens adultos espirituais, mas é hora de amadurecer e crescer. Meu filho, nosso filho mais velho, ele tinha um temperamento difícil quando era mais novo, na verdade muito difícil. E ele passou muito tempo zangado e bravo, e ele ficava bravo facilmente. E outro dia eu fiz uma pergunta sobre algo e ele disse, eu quero fazer o que todo mundo faz, o que qualquer um faz, é isso que eu quero fazer, tudo que eu quero é ter paz. Pensei bem, glória a Deus, finalmente ele cresceu.
E sabe, você olha para trás à medida que envelhece, e alguns aqui já estão passando por isso, nós percebemos que algumas coisas que nos deixavam bravos eram tão ridículas. E meu objetivo para nós é parar de querer as coisas somente para nós o tempo todo e querer algo para o reino. É a oração do Pai Nosso, diz: venha a nós o teu reino. E precisamos ver o reino chegar, ver mais pessoas trazidas para o reino. E para que isso aconteça, todos temos que amadurecer, sabe? Cada um de vocês está no ministério, não é só um punhado de gente que você vê aqui em cima. Honestamente, você tem a oportunidade de alcançar mais pessoas do que posso alcançar nesta plataforma. Porque as pessoas que precisam estar aqui provavelmente não pisariam aqui, mas você mora ao lado delas, trabalha com elas, você vai ao supermercado, encontra com elas. E quero ver as pessoas ficarem mais ousadas, não necessariamente achando que tem que sair por aí pregando para todo mundo, mas sim vivendo a vida pela qual Jesus morreu para que vivêssemos, e parar de ficar inventando desculpas para sermos bebês. Se você foi salvo há algum tempo, precisa ver o crescimento na caminhada com Deus. E o Novo Testamento especialmente fala muito sobre o nosso comportamento. Sabe, não são nossos adesivos no para-choque, nossos broches de Jesus e levar uma Bíblia para o trabalho que impressiona as pessoas, é o seu comportamento. É como você as trata, como fala com elas ou sobre elas. Você está disposto a ajudá-las quando estão para baixo? Nós somos bons em orar pelas pessoas, mas e quanto a ajudá-las? Eu volto a dizer, nós somos bons em orar. Você ouve algo? Ah, isso é uma pena, eu vou orar por você. Bem, ajude-as. Deus me disse há alguns anos atrás, eu estava orando para que Ele fizesse algo para alguém, e Ele disse: não me peça para fazer algo que você poderia facilmente fazer. Pare de me pedir o que você facilmente poderia fazer e simplesmente não quer fazer. Amém? Então eu vou falar com você hoje sobre algo que não é nenhuma novidade, não é uma mensagem que você nunca ouviu antes, mas não significa que não precise ouvir novamente. Como tratar seus inimigos. Estou fazendo uma suposição quando digo isso, mas eu faço isso com base em 40 anos de experiência. Provavelmente há mais pessoas aqui que estão bravas com alguém do que as que não estão. Vamos, vocês me parecem tão inocentes. Quem sabe você está aqui com a pessoa com quem você está bravo? Quem é um inimigo? O inimigo é alguém de quem você tem raiva. Alguém que te feriu, alguém que abusou ou abandonou você, alguém que não estava lá por você quando precisou, depois de você ter estado lá por eles a vida toda. É alguém com quem você tem tido dificuldade de estar perto agora porque eles não te trataram direito em algum momento. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele é o nosso vingador. Ele é aquele que vai trazer justiça para as nossas vidas, mas Ele não a trará se você tentar trazê-la. Você me ouviu? Ele não o fará se você tentar fazê-lo. E assim, Ele nos diz como tratar os nossos inimigos. E sabe, agora eu não consigo pensar no inimigo que eu tenha, mas não significa que eu não terei um amanhã. Quantos sabem que você provavelmente tem umas 30 oportunidades por semana para se ofender se você quiser? Mas é uma escolha, você não precisa deixar se ofender. Provérbios diz: grande é o homem que se afasta da ofensa. E eu finalmente encontrei a graça de Deus para fazer algo que a Bíblia nos diz para fazer. E isto ajudou-me muito, muito mesmo. E é muito simples o que diz em 1 Coríntios 13. O amor sempre acredita no melhor das pessoas.
Então, se você se concentrar nisso por um tempo e aprender a fazê-lo, vai economizar muito tempo, sabe? Sabia que ficar com raiva é ruim para você? Ruim para a sua saúde? Ruim fisicamente, isso te deixa cansado, ficar com raiva te deixa cansado. Quantos sabem que há muito para se irritar no mundo de hoje? As pessoas agem de modo estúpido. Podemos ficar bravos com o governo pelo menos umas 6 vezes por dia, todo dia. É só você ler as notícias e fica com raiva, sabe? Não é difícil ficar com raiva, mas Deus nos diz para deixar que Ele lide com nossos inimigos, enquanto nós, ouçam-me, enquanto nós continuamos a fazer a sua obra. Agora, se você fica irritado e se concentra nos seus inimigos, então você para de fazer o que Deus quer que você faça. Venha, vocês me parecem muito quietinhos, mas eu sei que você está pensando em algumas pessoas, está pensando, bem, você simplesmente não sabe o que fizeram comigo? Para ser absolutamente honesta, não importa. Deus, Ele não nos dá espaço para arranjar desculpas para não perdoar nossos inimigos. Jesus, quando Ele estava sendo crucificado, totalmente, 100% inocente, carregando todos os nossos pecados, Ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Agora, você não está pior do que Ele. Então não há nada que esteja nos chateando, que seja pior do que poderia tê-lo chateado, sabe? E a Bíblia diz que enquanto nós ainda éramos pecadores, você consegue perdoar as pessoas enquanto ainda estão te ferindo. Deuteronômio 28:7. O Senhor fará com que seus inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de você. Posso contar um doce segredinho? Digo isso em voz alta, se nós continuarmos a fazer as coisas do jeito que Deus quer e amar as pessoas e perdoar, Deus, Ele sempre trará justiça a nossas vidas quando alguém nos maltratar. Eu já vi isso acontecer muito, sabe? Nem sempre acontece rápido. Houve um grupo de pessoas que me magoou muito mesmo. Um deles demorou 10 anos para me pedir perdão. Então, às vezes, Deus nem sempre faz isso muito rápido, mas sabe, quando nós oramos por pessoas que nos feriram, não estamos orando para que ganhem uma casa ou um carro novo, não é esse o caso. Na maioria das vezes, quando você ora pelas pessoas que te machucaram, o que Deus fará é fazer com que percebam que machucaram você, porque, honestamente, a maioria das pessoas que te ferem nem sabe o que estão fazendo. Estão agindo pela própria mágoa. Sabe, tem tantas pessoas feridas por aí se deparando com outras pessoas feridas, apenas ferindo umas às outras. E até o meu pai, que abusou de mim sexualmente, não sei como isso poderia ser verdade, mas ele me disse, 30 anos depois de ter feito isso, eu realmente não sabia que o que eu estava fazendo com você estava machucando. Sabe por quê? Porque ele foi criado em uma atmosfera semelhante. Ele disse que foi só quando ele começou a ouvir algumas histórias na televisão sobre o que o abuso faz com uma criança, o abuso sexual, que ele entendeu que ele tinha me machucado. Não é à toa que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que eles fazem. Vamos ouvir isso hoje, eles não sabem o que eles fazem. É por isso que devemos acreditar no melhor. Eu quero lhe dizer, por favor, me ouçam hoje. Como eu disse, essa não é uma mensagem nova. Sabe, eu costumava pensar que eu tinha que ter uma nova mensagem onde quer que eu fosse, mas o que eu tenho que ter é uma mensagem para agora, não uma mensagem nova. Eu te digo, Deus, Ele quer que você comece este ano limpo. Quer que você comece com o coração puro.
Não com aquele mesmo velho lixo em seu coração que já está lá há alguns anos, sabe? Bem, você simplesmente não me entende? Bem, talvez eu não, mas Jesus sim. E Deus nunca nos pede que façamos nada por outra pessoa que Ele não tenha feito por nós. Quantas vezes Deus nos perdoou pela mesma coisa de novo e de novo? Eu sei que você diz, eu não posso evitar a maneira como me sinto. Isso é verdade, você não pode. Mas o perdão não é sobre um sentimento, é sobre uma decisão. É uma decisão de como você vai tratar alguém. Apenas um exemplo. Sabe, às vezes, pelo menos na igreja que eu frequentei há um tempo, eles tinham o hábito de dizer, vai, dê um abraço em alguém e diga a ele que você o ama com o amor do Senhor. Eu não gosto dessa afirmação. Sabe, é tipo, o que é isso afinal? Eu te amo com o amor do Senhor. Bem, onde você está quando tenho que mudar e preciso de alguém para me ajudar? Você pode me amar com o amor do Senhor e tudo mais na igreja, me abraçar, mas, sabe, precisamos ser reais com as pessoas. O que elas precisam é de ajuda. Precisam de encorajamento. Elas precisam se sentirem amadas, se sentirem cuidadas, ter suas necessidades atendidas. Não apenas, vou orar por você, eu te amo com o amor do Senhor. Isso é muito doce, mas, sabe, eu me lembro que o pregador disse, vá abraçar alguém, diga que você o ama. E eu me virei para ir em uma direção e vi uma mulher que tinha me ferido muito. Na verdade, ela queria o meu emprego e eu... Então me virei em outra direção e Deus disse, Você sabe como é o Espírito Santo, ele não precisa dizer muito. Eu tive que me voltar e abraçá-la e eu vou te dizer, foi muito difícil. Eu não senti vontade de fazer aquilo. Mas deixe-me dizer algo, e se você não se lembrar de nada mais do que eu disser, por favor, lembre-se disso. Você não tem que sentir vontade de fazer o que Deus está lhe dizendo para ir e fazê-lo. Eu tenho que dizer isso de novo. Eu estou vendo vocês aí em cima. Eu gosto do fato de estar aí em cima, isso é muito legal. E você não tem, eu não tenho que sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo. E só porque alguém está fazendo o que está errado, não significa que eu posso. É difícil. Sabe, eu fiquei mais inteligente ao longo dos anos. Agora, quando alguém me machuca, eu começo a orar imediatamente. Deus me ajude a perdoar, ajuda-me a perdoar, ajuda-me. Eu costumava esperar e dar o meu chilique primeiro. E sabe, fique bravo por pouco tempo. Nós gostamos de dar comidinha para nossa carne, mas por favor, não fique bravo por muito tempo. Você entendeu, meu irmão, certo? Não fique bravo por muito tempo. Não vou falar com você mais, pelo menos por hoje. Meu filho me ligou, aquele que tinha temperamento ruim, e ele disse... Eu tenho que te fazer uma pergunta espiritual. Eu disse, ok, vai em frente. Ele disse, como? É que quando o papai te deixa bravo, você consegue simplesmente continuar falando com ele, como se nada tivesse acontecido, porque eu não era assim, eu ficava brava com ele 3 semanas sem dizer uma palavra. E para alguém com uma boca como a minha, não dizer nada por 3 semanas é porque ele me deixou brava mesmo, sabe? Eu disse, porque eu sei que é isso que Deus quer que eu faça. Eu faço qualquer coisa agora, desde que não ofenda a Deus. E isso não significa que eu sou super espiritual, apenas que eu já sou velha. E que eu já tive experiência suficiente com Deus para saber que Ele vai fazer do jeito dele no final.
Então por que desperdiçar 3, 4, 5 dias e ficar com dor de cabeça ou de estômago? Sabe? Eu costumava dizer, uma boa discussão com Dave me leva a quilos, porque quando fico brava não consigo comer. Eu não sou uma comilona emocional, sou o contrário, se ficar chateada não como nada, então toda vez que brigávamos, eu perdi alguns quilos. E sabe, Deus só pode trabalhar onde há paz. Me ouviram? Não ore para que seus filhos sejam salvos e depois briguem com o marido o tempo todo. Jesus, quando enviou os seus discípulos de 2 a 2, ele disse, ao entrarem numa casa, digam, paz seja contigo. E se a paz estiver ali, você pode ficar e trabalhar lá, mas se não, então sacode a poeira dos pés e siga em frente. Você tem que ter uma atmosfera de paz para trabalhar. É por isso que no Ministério Joyce Meyer, desde o primeiro dia, Deus me disse, se você quiser ser bem-sucedida, tem que manter o conflito fora de sua vida e deste ministério. E para isso você tem que trabalhar nisso. Porque quando você tem 500, 600 funcionários, você tem que tentar se dar bem com todos eles todos os dias. Sim, amém. Aquele senhor sentado ali ao lado do Dave é nosso pastor de equipe. Temos muita gente, temos que ter um pastor para... E uma das coisas que ele está no comando, para minha grande alegria, é a resolução de conflitos. Eu não tenho que lidar com isso. Se uma pessoa fica brava com a outra e não perdoa, nós ligamos para o Mike. E quer saber se ele trabalhar com a pessoa por algum tempo e não resolver, alguém tem que sair. Porque eu trabalhei demais e paguei um preço muito alto para ver alguém estragar tudo isso por causa de um chilique emocional. Vamos lá. Você tem que ter paz. E a única maneira de ter a paz é de propósito. E você só terá paz se tiver humildade. E humildade significa que você não se importa com quem está certo. Quantas vezes brigamos para provar quem está certo? Ah, eu estou certo, eu tenho razão, sabe? Sabe estar certo é altamente superestimado. Qual é o grande problema, afinal? Você tem razão, eu estou certo. Todo mundo quer dizer o que pensa. Bem, quem se importa com isso? Dê sua opinião quando alguém te pedir. Quer saber? Eu tenho algumas escrituras aqui que vão te rasgar. A palavra de Deus, ela não nos permite nenhum tipo de vingança. E sabe, nós erguemos nossas paredes, é natural, no momento em que alguém nos machuca, eu sinto o muro subir. Mas eu tenho que derrubá-lo. E uma das coisas que eu faço quando alguém me machuca é imediatamente começar a orar por eles. Deus os perdoe. Eles não sabem o que fazem. Abençoe-os. Você não pode ficar bravo com alguém por muito tempo e orar por ele ao mesmo tempo. E então ele diz, ore por eles e os abençoe. E a palavra abençoar significa falar bem de. E amaldiçoar significa falar mal de. E ele não diz só para abençoar, mas diz abençoe e não amaldiçoe. Então nós não podemos falar mal deles. Nós vamos cortar isso até o osso hoje. Você não pode ficar bravo, você não pode fofocar sobre eles, contar para todo mundo o que fizeram com você. Você pode falar com eles, mas não pode falar deles. Mateus capítulo 18 diz, se teu irmão te fez mal, vá até ele, e em particular converse com ele. E o que fazemos? Sempre vamos a outra pessoa primeiro.
E muitas vezes nos tornamos mentirosos no processo porque dizemos, só estou te contando porque quero que ore por mim. Não, não é isso. Você está dizendo isso porque quer contar. Só vou falar disso com você porque eu preciso de um aconselhamento espiritual. Você não precisa disso, você já sabe o que a palavra diz. Precisa de obediência. Ei, eu estou falando comigo mesma também. Se você não gostar disso, eu vou pregar para mim. Agora, abençoe e não os amaldiçoe. E se ele tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se o carro quebrar e ele precisar de uma carona para trabalhar, ofereça. Vamos, gente, eu estou amplificando. Se ele for se mudar, ofereça-lhe ajuda. Eu vou te dizer. Quando as pessoas são maldosas com você e, sabe, nem todos percebem o que estão fazendo, mas se alguém com quem você trabalha realmente te trata muito mal, com muita frequência eles sabem disso. E às vezes o incrédulo vai te tratar mal só porque você é cristão. Porque só a sua presença faz com que se sintam culpados. Vamos lá. Eles querem encontrar algo errado com você para que não precisem olhar para o que há de errado com eles. Foi o que meu pai fez. Ele era tão mau quanto uma cobra e encontrava algo de errado em todo mundo. Bem, graças a Deus sou melhor do que eles. Bem? Ok, vou lhe dizer mais uma coisa e quero que você se lembre disso. Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Se conseguíssemos fazer uma igreja inteira se dar bem, não há nada como dizer o que aconteceria, porque a unção seria muito forte. Veja, nós matamos a unção com a contenda. Eu sei que não pregamos muito sobre a unção hoje, mas precisamos dela mais do que qualquer outra coisa. A unção, ela é a presença e o poder de Deus em nossas vidas.
não precisem olhar para o que há de errado com eles. Foi o que meu pai fez. Ele era tão mau quanto uma cobra e encontrava algo de errado em todo mundo. Bem, graças a Deus sou melhor do que eles. Bem? Ok, vou lhe dizer mais uma coisa e quero que você se lembre disso. Satanás ganha mais terreno na vida do crente através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Se conseguíssemos fazer uma igreja inteira se dar bem, não há nada como dizer o que aconteceria, porque a unção seria muito forte. Veja, nós matamos a unção com a contenda. Eu sei que não pregamos muito sobre a unção hoje, mas precisamos dela mais do que qualquer outra coisa. A unção, ela é a presença e o poder de Deus em nossas vidas.